Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Sérgio Silva aqui com vocês novamente. Sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, seu comentário para nos ajudar. Meus queridos, esse assunto aqui que eu vou trazer para vocês é um assunto bastante importante e eu espero que vocês fiquem até o final desse vídeo, porque é uma pergunta, é uma dúvida de um inscrito aqui do canal, que a maioria dos meus vídeos são relacionados e são baseados na dúvida de vocês. Então, cada pergunta que vocês me fazem, eu procuro fazer um vídeo relacionado a essa pergunta. E a maioria das questões relacionadas à blasfêmia contra o Espírito Santo, a maioria das vezes as perguntas, ela acaba aí sendo dúvidas da maioria das pessoas que sofrem com isso. Então, a pergunta que ele me fez foi o seguinte: como identificar alguém que cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo através da influência dos 7 Espíritos que passam a habitar essa pessoa, como diz lá em Mateus 12, a partir do versículo 22 em diante. Tá? Antes de entrar nessa questão, eu vou ler aqui alguns versículos desse mesmo Mateus 12 aqui, para que a gente tenha aqui uma facilidade melhor de entender essa questão. Tá, meus queridos? Então, vou explicar para vocês as evidências, vou explicar a vocês se isso faz parte aí do que vocês estão vivendo, tá? Vou trazer aqui uma explicação clara sobre essa questão aí, para que você venha se acalmar, para que você venha entender melhor sobre esse assunto, tá, meus queridos? Então, vamos lá. Lá no livro de Mateus 12, vai retratar uma situação que Jesus está ali pregando o Evangelho, trazendo as boas novas, e de repente alguém traz a ele aí um jovem endemoniado. A Bíblia vai dizer que esse jovem era mudo, surdo. E Jesus ali, ele repreende o espírito maligno, expulsa o espírito maligno. Os fariseus ali, que estavam ali presenciando essa situação, começam a pensar e a questionar algumas coisas. E nesse momento eles acabam aí dizendo que Jesus expulsa demônios em nome de Beelzebul, príncipe dos demônios. Claro que Jesus, sabendo disso, a Bíblia vai dizer que Jesus, conhecendo seus pensamentos, começa ali a trazer uma exortação para as pessoas que atribuem as obras do Espírito a Satanás. E aí Jesus vai dizer o seguinte: olha, eu não expulso o demônio em nome de Beelzebul, porque se Beelzebul expulsasse Beelzebul, o reino não subsistiria. Como pode uma casa ficar dividida? E Jesus traz ali uma série de explicações falando sobre o poder que ele tem sobre os espíritos malignos e que esse poder foi dado a ele, que ele fazia isso por meio do Espírito Santo de Deus, que é o dedo de Deus. Chega a dizer que o dedo de Deus, Sabemos que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, mas também uma forma também de Deus agir e também aplicar os seus desígnios também. Tá? O Espírito Santo esteve em todo momento da criação e todo momento aí do desenvolvimento do homem, da criação do homem, tá? De tudo. Então vamos lá. Então Jesus ele vai falar uma coisa importante. Ele vai dizer o seguinte: olha, aquele que cometer qualquer tipo de pecado, você será perdoado por meu Pai. Mas aquele que cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado nessa vida e nem no futuro. Mais para baixo, lá no versículo 43, Jesus vai dizer o seguinte: quando o espírito imundo tem saído do homem e anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra, então diz: voltarei para minha casa, tá? Para minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, tá? E varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, entrando habita ali, e são os últimos atos desse homem pior do que os primeiros. Assim acontecerá nessa geração. Então Jesus ele traz aqui uma explicação do que acontece quando uma pessoa ela recebe ali, vamos dizer, a salvação, a graça,
como diz lá em Hebreus, versículo 6 em diante, tá? Que conheceu ali as virtudes, recebeu ali a salvação por meio ali do sacrifício de Cristo, participou da sua obra remidora e ele decaiu da fé, tá? E depois coloca o nome do Senhor em ignominia. Esse é impossível que seja renovado novamente para arrependimento. Jesus está dizendo aqui o seguinte, em Mateus 12, versículo 43, que essa pessoa, antes desses espíritos malignos habitarem, ele estava sendo habitado pelo Espírito Santo. E no momento da nossa conversão, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai fazer uma limpeza na nossa vida, uma limpeza no nosso interior. Ele vai nos moldando segundo a imagem de Cristo, trazendo a nós, por meio dos frutos do Espírito ali, as características de Cristo. E isso ele vai moldando o nosso caráter. E Jesus está dizendo o seguinte, olha, uma vez que isso tudo acontece com você, e você acaba blasfemando contra o Espírito Santo, que além de adornar, arrumar a casa, tem a função de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, tá? Essa é uma das características do Espírito que leva também o homem, que faz o homem se voltar a Deus e com isso vir por meio do arrependimento. Ele está dizendo que o Espírito Santo ele deixa a casa arrumada. Uma vez que a pessoa ela blasfema contra o Espírito Santo, que é o único que tem o poder de trazer o homem ao arrependimento por meio do convencimento, essa casa fica sem dono. Ele vai ali abandonar a casa, ele vai abandonar o templo. E a Bíblia vai dizer que ele deixa a casa adornada, deixa limpa. Antes do Espírito Santo ele entrar nessa casa e fazer essa limpeza, havia um espírito maligno ali. Havia um demônio, um espírito maligno ali que atuava naquela casa. Quando ele entra, esse espírito é expulso. A casa fica limpa, adornada. Só que no momento que a pessoa comete esse pecado, que é um pecado imperdoável, e traz uma consequência de uma tristeza plena ao Espírito Santo, o Espírito Santo sai. Uma vez que o Espírito Santo sai, o espírito maligno que fica andando em lugares áridos, ele retorna à casa e encontra limpa e adornada. E ali ele torna a entrar novamente na casa. Por que a casa está limpa e adornada? Porque o Espírito Santo, ele, quando ele entra na vida do homem, ele limpa a casa e de forma nenhuma ele vai deixar a casa bagunçada. Ele nunca vai deixar a casa bagunçada, mesmo que ele saia. É justamente uma forma de dizer, olha, eu estou saindo, mas eu fiz tudo que eu pude, eu fiz tudo certo, tá? Nada pode me acusar, tudo que eu fiz foi para te ajudar, tudo que eu fiz foi para o seu bem. E a pessoa comete esse pecado contra o Espírito Santo, ele abandona a casa e deixa limpa. Porém, o espírito maligno entra e a Bíblia vai dizer que outros 7 entram com ele. Na verdade, não são apenas 7, são 8, porque o antigo entra, com ele vem mais 7. Aí você pergunta, mas quais as evidências de que uma pessoa está sendo ali influenciada por esse espírito maligno, se realmente ele pecou de forma, vamos dizer assim, consumada o ato do pecado? Como é que eu sei que eu estou sendo aí templo dessas entidades malignas que entraram agora, que estão fazendo parte? Como é que essa pessoa sabe que essas entidades, como é que eu sei, como é que eu identifico uma pessoa que agora realmente blasfemou contra o Espírito Santo e tem essas entidades dentro dele? Meus queridos, existem algumas evidências claras, porque a Bíblia ela não relata quem são esses espíritos malignos, não fala ali as suas patentes, não fala, existem textos na Bíblia que a Bíblia não revela ali em detalhes, tá, o contexto daquilo que está acontecendo ali. Mas
a verdade é que são espíritos malignos, tá? E o contexto de ser mais 7 espíritos, o número 7 na Bíblia, ele tem uma importância muito grande, porque o 7 na Bíblia está relacionado à plenitude. Talvez não seja nem 7 espíritos realmente que a Bíblia esteja falando. Isso é algo que eu estou falando aqui, mas talvez não seja 7, mas talvez seja um número que esteja relacionado à plenitude, tá? Possa ser que seja relacionado à plenitude. Mas o texto fala que 7 espíritos entram, tá? Então eu prefiro acreditar que realmente são 7 espíritos malignos. Porém, o número 7 tem uma outra... existe um outro significado para o número 7. Porque 7 significa plenitude. 7 significa aqui uma situação que é irreversível. 7 significa uma totalidade. 7 significa, em algumas situações na Bíblia, o fim. A Bíblia diz que Deus ele fez a terra, né? A natureza, todas as coisas que nós vemos em 6 dias, e no 7º ele descansou, porque 7º significa concretizou. Então aqui o termo 7 espíritos malignos aqui pode estar relacionado diretamente à plenitude, ou seja, o segundo estado dessa pessoa é irreversível, não tem mais condição dela ser renovada para arrependimento, tá, meus queridos? Então, essa explicação aqui em relação a esse texto está dizendo o seguinte: olha, blasfemou contra o Espírito Santo, não tem mais chance de arrependimento, 7 espíritos malignos entram, então a pessoa está completamente aí nas mãos de Satanás, está definitivamente aí decretado a sua morte espiritual. E existem algumas evidências que fazem com que essa possessão na vida da pessoa, embora às vezes não aparenta fisicamente, mas existe ali na vida da pessoa, existe algumas situações que a pessoa começa a cometer que identifica que ela tem esse espírito maligno, claro, no caso de uma blasfêmia contra o Espírito Santo consumada, tá bom? Realmente consumada, tá bom? Então, quais são essas evidências aí a nível de plenitude negativa que esses espíritos malignos eles trazem? Eu fiz uma relação aqui e vou passar para vocês, e vocês vão analisar e vocês vão ver que tudo isso que vocês estão vivendo não se encaixa com isso que eu vou falar aqui, porque tudo que eu vou falar está a nível pleno, a nível total, a nível 7, vamos dizer assim, o nível 7 que é o nível total de plenitude. E a primeira evidência, depois que realmente ela comete a blasfêmia contra o Espírito Santo, é a frieza plena, tá? A frieza plena, tá? É a falta de desejo, tá? De conhecer, tá? É indiferença em relação às coisas de Deus, a falta de desejo de buscar a Deus, a falta de desejo de ler a Bíblia, a falta de desejo de orar, mas eu estou falando em relação a uma situação plena, tá? Não é uma questão de uma frieza espiritual causada por uma dúvida, causada por um medo, não. É algo pleno, é algo consciente, tá bom? A outra é a incredulidade plena, principalmente sobre a fé e a salvação. A incredulidade plena, essa pessoa, ela não sente desejo, tá? Não se importa mais com sua salvação. Para ela, a salvação é algo vamos dizer assim, fantasioso, tá? Algo de fantasia, algo, tá? Então, para ela perde completamente a fé em Deus. Ela tem fé em outras coisas, fé naquilo que ela faz, mas em Deus, sua salvação, ela perde completamente. Ela não crê mais no sacrifício de Cristo, tá? É uma pessoa praticamente, vamos dizer,
completamente crédula em sua plenitude. Eu acho que essa é a forma mais clara de você explicar. Então, essa pessoa ela perde completamente, tá? Desejo de salvação, ela não acredita mais em salvação, não acredita mais nada em relação à redenção, nada disso. A outra é a zombaria, tá? Zombaria, tá? Essa pessoa passa a zombar das coisas de Deus, tá? É tudo de forma plena, tá? Ela passa a zombar com mais frequência, tá? As coisas de Deus, tá bom, meus queridos? Tudo de forma plena. O escárnio também é outra, tá? O desdenho, tá? Que também está ligado à zombaria, o escárnio, o desdenho, é aquela falta de respeito com as coisas de Deus, principalmente publicamente. É justamente isso que está relacionado lá em Hebreus 6. Colocar o nome disso é ignominia, ou seja, envergonha, desdenho. É aquelas pessoas que ficam rindo das coisas sérias relacionadas a Deus. Você vai falar do Evangelho de Cristo para ela, o que ela faz? Ela fica rindo, ela fica zombando, lançando palavras de zombaria, entendeu? Isso de forma consciente, de forma maldosa, entendeu? E de forma plena, tá? Insensibilidade à voz e ao convencimento para arrependimento. A pessoa ela se torna insensível à voz do Senhor para arrependimento. Ela não sente mais o desejo de pedir perdão a Deus pelos pecados que ela comete. Ela se torna insensível, tá, ali a um sentimento, vamos dizer assim, de pecado, de algo maligno, de algo ruim. Então ela se torna insensível, ela não sente que cometeu nada de errado contra Deus, não sente que comete pecado ali de forma ali ali de forma fria, calculada, né? Então é algo bastante essa questão dessa insensibilidade à voz de Deus, à voz ao arrependimento, insensibilidade quando nós erramos, nós sentimos o desejo de buscar a Deus, nós sentimos o desejo de dobrar o joelho, porque nós sabemos que nós estamos ali, que nós cometemos algo que o Senhor não se agradou. Essa pessoa que blasfema contra o Espírito Santo de forma plena, ela é insensível completamente a essas coisas, tá? E por fim, a iniquidade. A iniquidade. O que é iniquidade? É a pessoa ser contrário à equidade, tá? A justiça, tá? A pessoa ela começa a cometer pecado sobre pecado, sobre pecado, sobre pecado, sem se preocupar com as consequências. Ela se torna inimiga da justiça, inimiga ali vamos dizer assim, dos princípios de Deus, da moralidade, tá? Ela fica acostumada a cometer pecados e começa a atribuir o senhorio da sua vida a si mesmo, como se ela fosse dona dos seus próprios caminhos, dos seus próprios ideais, tá? Não vou dizer que você tomar atitudes corretas, isso não faça parte do seu caráter. Porém, tomar atitudes erradas de pecado, consumar erros ali voluntariamente, de forma ali maldosa, maligna, sabendo que você está cometendo aquilo ali, e ainda por cima desdenhar de Deus, tá? Como se o Senhor ele nunca existisse e fosse alheio àquilo, e nisso começa a cometer pecado sobre pecado ali de forma voluntária, de forma maligna, maldosa, e lançar palavra contra o Senhor, como está escrito lá no livro de Apocalipse 18, que vai dizer que as pessoas continuavam blasfemando contra o Senhor, mesmo sabendo que o Senhor ele tinha poder para livrá-los daquela situação. Isso é iniquidade. Essa é a verdadeira blasfêmia consumada a nível de a pessoa se tornar um iníquo. Então todas essas características aqui que eu coloquei para vocês são evidências de que esses 7 espíritos malignos, de forma plena, agora faz parte da vida dessa pessoa.
tá? E com certeza isso não tem nada a ver com você. Porque se eu estou falando de pecados a nível pleno, estou falando aqui também de uma pessoa que não tem uma conduta de procurar ajuda, não tem esse perfil, essa conduta, essa qualidade, esse cuidado de buscar respostas de Deus, buscar o arrependimento, se angustiar, ter medo, ter dúvidas. Tá? Uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela sabe claramente o que ela quer, ela sabe claramente o que ela fez, ela não se arrepende do que ela fez, ela não busca ajuda, ela não busca conselho, ela não lê a Bíblia, ela não vai para o culto, ela não ora, ela não louva. É completamente avessa às coisas relacionadas ao Espírito Santo de Deus. Tá, meus queridos? Então, essas evidências aqui, né, demonstram as características de uma pessoa que realmente blasfemou contra o Espírito Santo e que esses espíritos agora fazem parte da vida dela, que controla aí agora a vida dessa pessoa. A vida dessa pessoa. Tá, meus queridos? E como eu sei, como é que eu sei que esses espíritos que eu não pequei, não blasfemei contra o Espírito Santo, que esses espíritos não estão ali me influenciando, né? Como eu sei disso? Atitudes que vão contra essas características que eu falei. Por exemplo, uma pessoa fria de forma plena, uma pessoa que não é fria de forma plena, uma vez ou outra, ela vai ouvir a voz de Deus. Ela vai pegar uma Bíblia para ler, ela vai prestar atenção, ela vai parar para ler um versículo. Ela vai parar para ouvir uma pessoa falando de Deus. Tá? Ela vai dizer assim: ô Senhor, eu sei que uma hora eu vou conseguir voltar. Eu sei que uma hora o Senhor vai entrar providência na minha vida. Ô Senhor, eu não queria fazer isso. Então, esses contextos aí é uma das evidências de uma pessoa que não está fria plenamente. E que se ela se voltar para Deus, se ela voltar a buscar, orar, jejuar, clamar o nome do Senhor, ela vai voltar novamente a ter a presença do sentir a presença do Senhor e também estar sensível à voz de Deus. Tá? Uma pessoa que realmente blasfema contra o Espírito Santo, ela não sente isso. Uma pessoa que acha que cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Ela não age de iniquidade. Por que ela não age de iniquidade? Porque para ela, o pecado sempre vai ser um sinal, um critério de tristeza para o espírito e também de quebra. O que é o pecado? O pecado ali é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão dos princípios de Deus. Errar o alvo. Então, uma pessoa que sabe que cometer um pecado está transgredindo contra a lei de Deus, logo ela tem temor, ela tem respeito para com o Senhor. Se ela tem respeito para com o Senhor, logo ela está sensível à voz de Deus. E Deus compreende a natureza do homem por conta do pecado original, que sobrecaiu sobre o homem por meio lá de Adão. Então nós nos tornamos pecadores, ali perdemos a nossa salvação, mas tornamos novamente a ter a vida eterna por meio de Cristo. Tá? Então nós sabemos que o pecado faz separação entre Deus e o homem, mas nós não queremos isso. Tá, meus queridos? Então, essa característica aí de que você acha que você tem, isso aí não combina, essas características aí não evidencia que você cometeu um pecado aí imperdoável. Tá? Porque você sente o desejo de buscar a Deus, você sente o desejo de se aproximar de Deus, você sente culpa. Tá? Uma pessoa que acha que cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo, ela continua tendo sensibilidade. Ela não é insensível totalmente. Porque se uma pessoa realmente tivesse cometido blasfêmia contra o Espírito Santo, ou se você tivesse cometido blasfêmia contra o Espírito Santo, você não teria sensibilidade de estar aqui vendo esse vídeo. Tá? Você não teria essa sensibilidade. Não, vou ver o que esse irmão aqui tem a falar. Possa ser que Deus ele tem uma palavra para mim, para me livrar desse pensamento, desse sentimento, dessa situação. Entendeu, meus queridos? Então, há uma sensibilidade. Tá? Outra coisa, uma pessoa que acha que cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo, ela
é convencida para arrependimento. Ela é convencida para arrependimento. Tá bom? Todas as vezes que você questiona, todas as vezes que você acha que cometeu um pecado contra o Espírito Santo e que você ali fica se angustiando por achar que perdeu sua salvação, isso é um sinal claro de que Deus está te chamando para arrependimento. Tá? Você fala assim, eu não queria fazer isso, eu não queria cometer esse pecado. Isso é um sinal claro de arrependimento. Uma pessoa que comete a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse sentimento de falta de arrependimento, ele é pleno. Você tem uma noção, isso não passa na cabeça de uma pessoa que cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo, que realmente consumou o pecado. E uma coisa interessante e importante vou dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo nessa época é quase que impossível. Quase que impossível. A genuína blasfêmia contra o Espírito Santo, muita gente confunde aí com rejeição permanente, tá bom? Que existe a rejeição permanente por uma questão de arbítrio e a rejeição permanente que é por blasfêmia contra o Espírito Santo. A rejeição por arbítrio, a pessoa pode se arrepender, mas a rejeição por blasfêmia, causada por blasfêmia, essa é irreversível. E essa rejeição por blasfêmia se dará com mais evidência, eu acredito que a evidência realmente, na época do anticristo, quando as pessoas aceitarem a marca da besta, para adorar, tá, e prestar culto à besta, porque ali estarão trocando o Deus verdadeiro por um Deus falso, e a natureza do anticristo fará parte da natureza dessa pessoa. Por isso, elas blasfemarão contra o Senhor, mesmo estando em angústia. Como uma pessoa pode estar sofrendo e ainda xingar a Deus? Sofrendo e ainda falar palavras de blasfêmia contra o Senhor, sendo que Ele é o único que pode livrar daquela situação. Uma pessoa que blasfemou realmente contra o Espírito Santo, ela continua blasfemando mesmo diante da dor, do sofrimento, porque ela se torna iníqua. Tá, meus queridos? Então essa é a notícia boa que eu vou dar para vocês aqui. Tá? Os espíritos malignos, descrito aqui em Mateus 12, a partir do versículo 43 em diante, ele não faz parte, não tem como fazer parte da sua vida nesse momento. Você não possui as características dessas entidades. Não possui. Isso eu posso dizer para você baseado na palavra. Sabe por quê? Porque o contexto realmente que vai concretizar essa sentença eterna na vida de alguém está relacionado ao arrependimento. Tá? Se você sente pelo menos uma fagulha de arrependimento, isso significa que pode haver um renovo na sua vida a qualquer momento, a partir do momento que você se dedicar, parar de pensar nos pensamentos intrusivos, parar de alimentar esses pensamentos, parar de alimentar essas dúvidas, tá? Repelir essas coisas, tá? Parar de alimentar essas dúvidas, repelir esses pensamentos intrusivos que vêm para tirar sua paz. Tá, meus queridos? Então você pode lutar contra isso. Então, essa é a notícia. Você pode estar sofrendo mais por um toque religioso do que por realmente uma blasfêmia consumada. Tá? Você pode estar aí sofrendo de um problema mais emocional, mais aí, vamos dizer, científico, né? Psicológico, do que por um pecado realmente consumado. Eu ainda vou fazer uma live falando sobre esse assunto e vocês vão poder fazer suas perguntas online para mim, eu vou responder na hora. Tá? Estou preparando uma live para essa ocasião aí, para esse tema. Tá, meus queridos? Então não se preocupe, não houve blasfêmia contra o Espírito Santo, você não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é algo falado, expressado publicamente, com teor maligno, malicioso, tá? Completamente ali arquitetado, tá? Planejado, sabendo das consequências, os riscos. Blasfêmia contra o Espírito Santo é isso, mas você não cometeu esse pecado. Pode ficar em paz, tá, meus queridos? Pode ficar em paz.
tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se puder fazer parte do grupo de membro, vá lá, se inscreve no grupo de membro. Coisinha pouca, questão de R$7, acho que é R$5 por mês. Você ajuda o canal, você vai ter aí prioridades, você vai ter aí algumas prioridades aqui no canal, como resposta, como aí privilégio de receber os vídeos antecipado, tá bom? As suas perguntas vai ficar em evidência para mim, porque é muita pergunta, eu não consigo responder todo mundo, porque fica ali no aleatório, né? E você se inscrevendo lá, você vai mandar a sua pergunta e eu vou receber na íntegra, você vai receber a estrelinha ali no grupo de membro VIP aqui do canal. Tá do lado do sininho de notificação, tá lá, seja membro, tá bom? Você coloca lá seu cartãozinho, a maneira, você vai fazer o processo lá que o YouTube recomenda. Tá, meus queridos? Então esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, Deus abençoe vocês, tá bom? Vou continuar orando pela vida de vocês, para que Deus venha clarear a mente de vocês, dando livramento, dando saúde espiritual, mental, tá bom? E que para que Satanás também, ele fuja aí, pare de lançar em vocês esses pensamentos malignos, tá, meu querido? Fique todo com Deus, até o próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Tchau e a paz do Senhor para vocês.